iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar de um conteúdo bastante utilizado no nosso cotidiano, que é a força, tá bom? No âmbito da física, a força corresponde à interação mútua entre dois ou mais corpos, capaz de produzir o quê? Uma aceleração ou uma deformação. Então, toda interação entre corpos que resulte em um processo de aceleração, lembrando que quando a gente trata da grandeza aceleração, eu estou relacionando ao movimento acelerado, que é aquele de aumento de velocidade, e movimento desacelerado, que é aquele de diminuição da velocidade, ou até mesmo uma deformação. Então, qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação, como a gente pode observar aqui. Para que essa pedra entre em movimento ou para cessar o seu movimento, é necessário que um agente, no caso o rapaz aqui, né, o nosso musculoso, aplique uma força sobre essa pedra, capaz de cessar esse movimento, tá bom? Provocando assim uma aceleração. Lembrando que quando tratamos de aceleração, podemos estar relacionando a um movimento acelerado, aumento de velocidade, ou um movimento desacelerado, com a diminuição de velocidade. Então, sempre quando há essa interação mútua entre os corpos capaz de provocar essas duas consequências, que é a aceleração ou deformação, nós temos a aplicação da grandeza força, tá bom? Essa força ela pode se dar em duas modalidades, que é a força de contato, como o próprio nome já diz, são forças que surgem no contato entre dois corpos. Por exemplo, uma brincadeira de cabo de guerra, né, para ver qual equipe sai vitoriosa, qual equipe aplica uma maior força, com uma intensidade maior. Então é necessário, para que haja essa brincadeira do cabo de guerra, que seja aplicada uma força de contato entre as pessoas e a corda, não é? A força de tensão que está sendo aplicada nessa corda. Ou até mesmo no simples fato de um jogador de futebol chutar uma bola para colocá-la em movimento e, consequentemente, se a gente observar em câmera lenta, vai surgir uma deformação na bola. É como se a bola ela fosse amassada, comprimida. Então, para isso aí, é a necessidade de uma força de contato. Em uma atividade física, como por exemplo, para aqueles que praticam alguma atividade em academias, para levantar, para sustentar os pesos, né, as máquinas, é necessário o quê? Aplicar uma força de contato. Então, são forças que surgem no contato entre dois ou até mesmo mais corpos. Essa interação mútua tem que ter o contato direto entre os corpos envolvidos. Como a gente pode observar em diferentes situações, até mesmo no ato de andar, no ato de deslocar um objeto de uma região para outra, no ato de sustentar qualquer outro equipamento. E também a força de campo. Na força de campo, a interação mútua entre os corpos é de ação à distância. Em que sentido, Edivaldo? Não há o contato entre os corpos que estão envolvidos nessa interação mútua. Conforme a gente pode observar aqui, quando aproximamos um ímã de uma esfera, a gente pode observar que na medida que vamos aproximando o ímã, vai ocorrendo uma atração com a esfera. E a tendência da esfera é o quê? Se deslocar de encontro ao ímã. Então, isso aí é uma força de ação à distância, também conhecida como força de contato. São forças que atuam à distância, dispensando o contato, tá bom? No caso também aqui da força de interação entre os corpos celestes, como por exemplo a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, a Terra e os demais planetas, né? Há uma força de interação entre eles. Essa força de interação é de ação à distância. A força-peso, quando liberamos um determinado objeto de certa altura, qual é a tendência dele? Executar um movimento verticalmente para baixo. Para baixo para onde? Em direção ao interior da Terra, para o centro da Terra. Então, o que faz com que essa força-peso passe a atuar é uma força de campo, de ação à distância, tá bom? Então, nós temos aí os dois tipos de força. Força de campo, que é dispensado o contato, né? Ela é realizada por meio da distância, a força de ação à distância, e a força de contato, como o próprio nome já diz. Para que haja interação mútua entre esses dois ou mais corpos, é necessário haver o contato, tá bom? Lembrando que essa força, seja ela de contato ou de campo, tem duas consequências fundamentais, que é justamente provocar a aceleração em um corpo ou uma deformação, certo? Temos aqui o dinamômetro, que é um objeto utilizado para se medir a intensidade da força.
Esse dinamômetro também é muito utilizado às vezes em forma de balança. Por quê? Porque há a compressão de uma mola no seu interior. Então, o objeto utilizado para se medir a intensidade de uma força, lembrando que força é uma grandeza vetorial, porque para ser representada precisa do seu módulo, direção e sentido, tá bom? Não esqueçam, força é uma grandeza vetorial, sendo representado por meio da unidade de medida de Newton, em homenagem ao seu idealizador, o grande pai da dinâmica, que foi Isaac Newton. Então, força, a sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, é dada em Newton, ok? Então, aqui nós temos o dinamômetro, que é um instrumento utilizado para se medir a intensidade dessa força. Aqui, ó, os mais variados modelos e exemplos de aplicação de força. Eu tenho aqui a força gravitacional, que é aquela que tratamos observando referente à força-peso. Quando a maçã solta e cai, segundo Newton, isso ocorre porque a Terra exerce uma força sobre a maçã. Então, está ocorrendo uma interação mútua entre a Terra, né, o interior da Terra e a maçã. Por meio de quê? De ação à distância, é o que chamamos de força gravitacional, que foi a partir dessa ideia, observando a queda da maçã, que Isaac Newton observou as primeiras ideias referentes à força gravitacional. Temos aqui a força elétrica presente nos processos de eletrização, seja ele por atrito, por contato, por indução, né? Ao aproximarmos o pente de pequenos pedaços de papel, esses são atraídos pelo pente. Esfregamos um pente de plástico no cabelo, né, que é o processo de eletrização por atrito, então, caracterizando assim a força elétrica. A força magnética é provocada por meio de ímãs, que a gente observou até naquela situação envolvendo o ímã e a esfera, que são... Então, aqui nós temos modelos de forças de campo e de força de contato, né, por meio da força gravitacional, força elétrica e força magnética. No entanto, não são só esses tipos de força que nós temos no nosso cotidiano, né? Temos também, além da força gravitacional, como já foi dito, e a força magnética, nós temos aqui a força elástica, que é provocada por meio da deformação. Quando pegamos, por exemplo, um arco e flecha e esticamos, o estilingue é conhecido como baladeira, e esticamos, estamos alongando uma mola, estamos ocorrendo o quê? Uma deformação, uma força elástica, porque está ocorrendo uma deformação, tá bom? Temos também a força de atrito entre os objetos e a superfície. A força de atrito é a força responsável para conter o movimento dos corpos. Ela age no sentido contrário à tendência de movimento dos corpos. Força de arrasto, por exemplo, em um paraquedas, a força aplicada, por exemplo, para impulsionar um carrinho ou qualquer outro objeto, também conhecido como força motriz. Temos aqui a força de tração, que é exercida por meio de cordas, por meio de cabos. Tudo isso aí a gente vai estudar no decorrer do nosso conteúdo. Então aqui são várias aplicações. A força de empuxo por meio do balão, né? O empuxo é uma força verticalmente para cima exercida pelos fluidos. Então a gente pode observar aqui diversas aplicações do cotidiano da grandeza força, seja uma interação mútua por meio do contato ou por meio de ação à distância, mas ambas com o objetivo de provocar o quê? Uma aceleração ou uma deformação. Podemos aqui ilustrar aqui também a aplicação dessas forças, por exemplo, em um objeto que está sobre uma superfície, né? Aqui nós temos a força motriz, que é a força que está sendo aplicada sobre o objeto para colocá-lo em movimento, nesse sentido. Vimos que a força de atrito ela age o quê? No sentido contrário à tendência de movimento dos corpos. Lembrando que quanto mais áspera, mais irregular for a superfície, maior é essa força de atrito. Quanto mais polida, quanto mais lisa for a superfície, menor é a força de atrito em razão do seu coeficiente, tá bom? Então a força motriz, ó, por exemplo, da esquerda para a direita, não é isso? Está aí na sua tela, da esquerda para a direita, enquanto a força de atrito no sentido contrário. Então a gente pode observar que a tendência de movimento está sendo provocada pela força motriz. E contrária a essa tendência de movimento, eu tenho uma força de atrito. Como o bloco está sobre uma superfície, eu tenho a atuação de mais duas forças sobre ele. Eu tenho a atuação da força peso, que é a força exercida pela Terra sobre os corpos, né? A partir do campo gravitacional, da gravidade que envolve o interior da Terra, sempre verticalmente para baixo, não importa a posição do objeto.
Essa força peso sempre será representada para o interior, para o centro da Terra. Então, verticalmente para baixo. Temos aqui também a força normal, no sentido contrário, verticalmente para cima. De onde é que surge essa força normal? Surge da força aplicada do plano sobre o objeto, da superfície plana sobre o objeto, tá bom? Que é sempre verticalmente para cima. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso canal, Professor Edivaldo Júnior, nosso canal no YouTube. Se inscrevam para ter acesso a todas as aulas, não só da disciplina de Física, mas também de outras disciplinas. Acompanhe também o nosso professor lá no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Vai lá, faça seus comentários em relação às nossas aulas, tirem suas dúvidas, tá bom, galerinha? Um forte abraço e até a próxima aula.